Não teremos qualquer dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental se olharmos para suas manifestações coletivas. Elas ocorrem, por exemplo, na forma de ideologias como o comunismo, o nacional-socialismo ou qualquer nacionalismo, ou de sistemas rígidos de crenças religiosas, que atuam na suposição implícita de que o bem maior repousa no futuro e que, portanto, o fim justifica os meios. O fim é uma ideia, um ponto na mente, projetada no futuro, quando a salvação sob a forma de felicidade, satisfação, igualdade, libertação, etc., será alcançada. Muitas vezes os meios para atingir o fim são a escravidão, a tortura e o assassinato de pessoas no presente. Por exemplo, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas foram assassinadas para promover a causa do comunismo e levar a um mundo melhor na Rússia, na China e em outros países. Esse é um exemplo terrível de como uma crença em um paraíso no futuro cria um inferno no presente. Resta alguma dúvida de que o tempo psicológico é uma doença mental séria e perigosa? De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebida e drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir, alcançar, ou em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um sentido à sua vida? No estado normal de consciência, o poder e o infinito potencial criativo do agora estão completamente encobertos pelo tempo psicológico. Nossa vida perde a vibração, o frescor, o sentido de encantamento. Os velhos padrões de pensamento, emoção, comportamento, reação e desejo são encenados repetidas vezes como roteiro dentro da nossa mente, que nos dá uma identidade, mas distorce ou encobre a realidade do agora. A mente, então, desenvolve uma obsessão pelo futuro, buscando fugir de um presente insatisfatório. Mas acreditar que o futuro será melhor do que o presente nem sempre é uma ilusão. O presente pode ser terrível e as coisas podem melhorar no futuro. E muitas vezes melhoram. O futuro geralmente é uma réplica do passado. É possível haver mudanças superficiais, mas as transformações reais são raras e dependem da possibilidade de estarmos presentes para dissolver o passado, acessando o poder do agora. O que percebemos como futuro é uma parte intrínseca do nosso estado de consciência do momento. Se a nossa mente carrega um grande fardo do passado, vamos sentir isso. O passado se perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente.
Podemos ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados em ambientes mais luxuosos. Os seres humanos aprenderam a dividir o átomo. Em vez de matar 10 ou 20 pessoas com um porrete de madeira, uma pessoa agora pode matar 1 milhão delas, com um simples toque em um botão. Será que isso é uma mudança real? Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que determina a qualidade da nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. Toda negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência absolutamente livre de toda a negatividade. E até o momento, esse é o estado de liberdade para o qual apontam todos os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação. Não em um futuro ilusório, mas bem aqui e agora. Talvez seja difícil reconhecer que o tempo é a causa do nosso sofrimento ou de nossos problemas. Acreditamos que eles são causados por situações específicas em nossas vidas. E de um ponto de vista convencional, isso é uma verdade. Mas enquanto não lidarmos com a disfunção básica da mente, o apego ao passado e ao futuro e a negação do presente, os problemas apenas mudam de figura. Se todos os nossos problemas ou causas identificadas de sofrimento ou infelicidade fossem milagrosamente solucionados no dia de hoje, sem que nos tornássemos mais presentes e mais conscientes, logo nos veríamos com outro conjunto de problemas ou causas de sofrimentos semelhantes, como uma sombra que nos seguisse aonde quer que fôssemos. Em última análise, o único problema é a própria mente limitada pelo tempo. Não posso acreditar que algum dia venha a alcançar um ponto em que eu esteja completamente livre de problemas. Você tem razão. Você nunca poderá alcançar esse ponto porque você está nesse ponto agora. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro. A presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Não vejo como ser livre agora. Estou extremamente infeliz com a minha vida neste momento. Isso é um fato. E eu estaria me iludindo se tentasse me convencer de que tudo está bem quando não está. Para mim, o presente é triste, nada libertador. O que me faz prosseguir é a esperança de um futuro melhor. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, quando na verdade está totalmente envolvida pelo tempo. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Aquilo a que nos referimos como vida deveria ser chamado mais precisamente de situação de vida. É o tempo psicológico, passado e futuro.
Certas coisas do passado não seguiram o caminho que queríamos. Ainda resistimos ao que aconteceu no passado e agora estamos resistindo ao que é. A esperança nos leva a prosseguir, mas a esperança nos mantém focalizados no futuro. E esse foco contínuo perpetua a negação do agora e, portanto, a nossa infelicidade. É verdade que a situação atual da minha vida é o resultado de coisas que aconteceram no passado. Mas ainda assim, é a minha situação atual. E estar preso a ela é o que me faz infeliz. Esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Qual é a diferença? A nossa situação de vida existe no tempo. Nossa vida é agora. Nossa situação de vida é coisa da mente. Nossa vida é real. Encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restringe a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações de vida está. Mas verifique se você tem algum problema nesse exato momento. Não amanhã ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema agora? Quando estamos cheios de problemas, não há espaço para nada novo entrar, nenhum espaço para uma solução. Portanto, sempre que você puder, crie algum espaço, de modo a encontrar a vida sob a situação de vida. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja onde você está. Olhe em volta. Apenas olhe. Não interprete. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo. Está se libertando da mente doentia, que suga a sua energia vital, do mesmo modo que, lentamente, ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. É como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Sinto-me leve. Mas os problemas ainda estão lá me esperando, não estão? Ainda não foram resolvidos. Será que não os estou evitando apenas temporariamente? Se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Não se trata basicamente de solucionar seus problemas. Trata-se de perceber que não existem problemas, apenas situações com que temos de lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser neste momento, até que se transformem ou possam ser negociadas. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Eles não conseguem sobreviver na atualidade do agora. Focalize sua atenção no agora e verifique quais são os seus problemas nesse exato momento. Não estou obtendo uma resposta, porque é impossível termos problemas
quando toda a nossa atenção está inteira no agora. Pode ser que haja uma ou outra situação que você precise resolver ou aceitar. Por que transformar isso em problema? Por que transformar tudo isso em problema? A vida já não é bastante desafiadora do jeito que é? Para que precisamos de problemas? A mente, inconscientemente, adora problemas, porque eles podem ser de vários tipos. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. E também que estamos inconscientemente fazendo dele uma parte do nosso sentido de eu interior. Ficamos tão sobrecarregados pela nossa situação de vida que perdemos o sentido da vida ou do ser. Ou então vamos carregando na mente o peso insano de uma centena de coisas que iremos fazer ou poderemos ter de fazer no futuro, em vez de focalizarmos a atenção sobre uma coisa que podemos fazer agora. Quando criamos um problema, criamos sofrimentos. Por isso é preciso tomar uma decisão simples. Não importa o que aconteça, não vou criar mais sofrimento nem problemas para mim. É uma escolha simples, mas radical. Ninguém faz uma escolha dessas a menos que esteja verdadeiramente sufocado pelo sofrimento. E não se consegue levar esse tipo de decisão adiante a não ser acessando o poder do agora. Se não criar mais sofrimento para si mesmo, você não criará também para os outros. Deixará assim de contaminar nosso lindo planeta, seu próprio espaço interior e a psique humana coletiva com a negatividade da criação de problemas. Se você alguma vez esteve numa situação de emergência de vida ou morte, saberá que isso não foi um problema. A mente não teve tempo para se distrair e transformar a situação em um problema. Numa emergência de verdade, a mente para. Ficamos absolutamente presentes no agora. E algo infinitamente mais poderoso passa a dominar. Essa é a razão pela qual existem inúmeros relatos de pessoas comuns que de uma hora para outra tornaram-se capazes de façanhas incrivelmente corajosas. Numa situação de emergência, ou você sobrevive ou morre. Em nenhum dos casos existe um problema. Algumas pessoas ficam furiosas quando me ouvem dizer que os problemas são ilusões. É que estou ameaçando afastar delas a imagem que têm de si próprias. Elas investiram muito tempo num falso sentido de eu interior. Durante muitos anos, definiram inconscientemente suas identidades de acordo com os problemas que tiveram. Quem seriam sem eles? Uma grande porção do que as pessoas dizem, pensam ou fazem é, na verdade, motivada pelo medo, que está sempre ligado ao foco no futuro e a se estar fora de contato com o agora. Se não existirem problemas no agora, não existirá o medo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva, se conseguir perceber o momento presente. Tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. Essa é a verdadeira, suprema compreensão. A compreensão da verdade que você é.
verdade sobre si mesmo é a divina compreensão, o que é basicamente silêncio.